Esta semana, por utilizar indevidamente fundos europeus, Marine Le Pen foi condenada a 4 anos de prisão, 2 deles de pena efetiva, com pulseira eletrónica e 5 anos de inelegibilidade para cargos políticos. A extrema-direita em França, na Europa e na América e também na Rússia acusou a justiça de estar ao serviço da esquerda. A restante classe política viu uma prova da democracia a funcionar com separação de poderes. Mas não faltou quem avisasse que a sentença tem o risco de alimentar o monstro. Na América, Trump diz que está a falar a sério quando coloca a hipótese de anexar a Groenlândia e até de se fazer eleger para um terceiro mandato que a Constituição não permite. O planeta Terra continua em rotação sobre si próprio e em translação à volta do Sol, com a mesma velocidade, mas a política acelerou e muito, tanto lá fora como cá dentro. As sondagens saem a um ritmo crescente, os debates já estão marcados, as listas de candidatos quase a ficar prontas. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia na moderação da conversa, os comentadores residentes são o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Ah, Portugal! Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar. Viva aos dois. Esta semana encerra Marcos Lopes e tem honras de abertura Cisa Vieira. Sondagens, o que é que elas dizem, as primeiras, já depois do governo cair? Há alguém que é favorito, a AD é favorita a ganhar estas eleições? Eu acho que sim. Quer dizer, as sondagens não são conclusivas ainda nesta altura, mas eu detesto fazer isto, mas eu recordo que há quase um ano, quando o governo iniciou funções, eu disse que iria provavelmente chegar ao início de 25 com a popularidade muito elevada, porque a situação económica já então se adivinhava, ia ser muito forte, as finanças públicas estariam muito bem, os rendimentos dos portugueses estavam a subir por via da subida dos salários, da redução de IRS que já tinha sido decidida, da redução da taxa de juro, e entretanto ainda foram tomadas por iniciativa do governo medidas como o aumento dos salários da função pública e por iniciativa da oposição descidas adicionais de IRS e redução das portagens, por exemplo, nas scuts, pensões, aumentos de pensões, que tudo isso de alguma maneira acabam por beneficiar o governo. Portanto, o governo chega a esta altura numa posição de popularidade boa, não teve ainda tempo de se desgastar, a liderança do Partido Socialista não teve ainda tempo de se afirmar, o ciclo de cansaço com 8 anos de governação do PS ainda não se esgotou e, portanto, acho normal que o governo esteja, nesta altura, a parecer ganhar alguma vantagem nas sondagens que aparece e o Partido Socialista não capitaliza a circunstância de o governo ter caído como caiu. Também esta segunda coisa não me surpreende. Nós tínhamos falado aqui a semana passada o que é que explica, por exemplo, na Madeira, que tenha havido uma vitória da AD, apesar de haver uma suspeita lançada sobre o Presidente do Governo Regional. E aquilo que eu na altura afirmei, me parece que vale também aqui, é que o eleitorado quer estabilidade. Esta última sondagem da Pitagórica mostra, aliás, isso mesmo. Os eleitores valorizam a estabilidade acima de qualquer outra coisa e até defendem que PS ou PSD, se não ganharem as eleições, devem permitir ao outro governar durante 4 anos. E, portanto, neste momento parece mais evidente que a AD tem mais hipóteses de assegurar essa estabilidade, que isso não parece possível para o Partido Socialista e, portanto, estas sondagens não me surpreendem. Também não me surpreende que, em função destas coisas que o eleitorado valoriza mais do que outras, o tema da SPI não viva ou a responsabilidade pela crise política não se traduza numa vantagem para o Partido Socialista. Ou seja, nem a circunstância dos eleitores, nesta última sondagem, dizerem que o principal culpado pela queda do governo e pelo fim da legislatura
ser Já não tem o o peso próprio que teve governo da responsabilidade o política. penaliza, tal como as circunstâncias à volta do primeiro-ministro. Claramente as pessoas não gostam, acham que o primeiro-ministro procedeu mal, mas ainda assim isso não é motivador de voto. Portanto, não estou nada surpreendido. Acho que a única coisa que eu penso é que, de facto, estrategicamente ao PS valeria mais a pena que ter deixado esta legislatura chegar ao fim. Pedro Marcos Lopes, o PS tem uma sondagem feita pela GfK com 1.200 votos em urna, que é boa, mas é interna, é boa no sentido que coloca o próprio Partido Socialista à frente, mas as que são públicas, a AD aparece sempre à frente. Quando um dos temas centrais é a estabilidade, como estava a referir o Pedro Cisa Vieira, as sondagens acabam por complicar a vida a Pedro Nuno Santos, porque apontam que a estabilidade está mais perto de ser conseguida pelo PS. Bom, sabes que o tema da influência das sondagens depois no voto é uma questão bastante controversa e para a qual nós não temos resposta. Já temos Cada eleição é uma eleição. Exatamente. E as pessoas estarão a ler coisas diferentes. Exatamente. Agora. Já temos muitas provas de uma coisa e do outro, de que uma eleição, quando há um partido que está mais à frente, já aquilo tem a vitória garantida, motiva para quem haja mais votos, noutros casos motiva a oposição a agregar e traz voto útil. Não há nada de científico que nós possamos, enfim, trazer para a conversa no que diz respeito à influência das sondagens. O que me parece é que há aqui uma tendência importante no voto para a AD. Eu acho que é normal. Primeiro, não nos podemos esquecer de uma coisa. Durante os 50 anos de democracia, de facto, só um primeiro-ministro eleito perdeu as eleições quando concorreu. Apenas um. Pedro Santana Lopes também perdeu. Sócrates também perdeu contra Passos Coelho. Não, eleito. O que eu estou a dizer é Santana Lopes nunca foi eleito e perdeu. E, portanto, Sócrates, sim. Na verdade, nenhum primeiro-ministro é eleito. Sim, de acordo, certo, claro. Olha, ainda bem, porque eu já lá vou exatamente a esse tema, porque é um tema que me interessa. Primeiro isso. Segundo, uma coisa que me surpreende, mais do que me surpreende, me choca, mas é um facto. As coisas não têm de me chocar, os factos são aquilo que são. O desinteresse aparente dos portugueses pelas questões, éticas e do comportamento do primeiro-ministro, não só do comportamento, não só dessas questões, mas o desprezo que ele tem por tudo o que seja esclarecer estas enormes dúvidas em relação ao seu comportamento. As pessoas não querem saber, já se percebeu. Aliás, eu já disse aqui, o Pedro Magalhães fez uma excelente thread, como se diz no Twitter, sobre isso, explicando que sim, as questões éticas, mesmo eventual corrupção, não trazem grande influência às eleições. Aliás... E tem sempre mais peso à esquerda do que à direita. Tem sempre mais peso à esquerda do que à direita, não trazem grandes problemas para os eleitores, particularmente quando a tendência económica é boa, como disse o Pedro Cisa Vieira, e bem, nós estamos num bom ciclo económico, e esse ciclo económico ajuda muito. Por outro lado, houve um conjunto de medidas que também ajuda a que haja aparentemente uma maior tendência para que a AD tenha mais votos. Mas eu tendo a olhar para estes resultados com muito, muito cuidado e dou mais valor aos aspectos qualitativos e menos aos aspectos quantitativos. Sim, mas os qualitativos, Montenegro também tem grande vantagem na mesma sobre Pedro Nuno Mas Santos. Eu tendo mais, repito, aos qualitativos do que aos quantitativos. E aqui já não estou a falar do Pedro... Não estou a falar... A confiança, a honestidade, o comprava o carro, ia jantar... Esses são maus para Montenegro. São maus para os dois. Calma. São maus para os dois, mas são muito piores para Pedro Nuno Santos. São maus para Montenegro e são maus para Pedro Nuno Santos. O que faz logo que nos tem que, levantar uma questão, é que Pedro Nuno Santos não conseguiu capitalizar nada, aparentemente nada, do que aquilo da perda de Montenegro. Mas há aqui um tema. Estas eleições não vão depender
vão depender, sobretudo, da capacidade do PSD de Montenegro entrar no eleitorado do Chega. Estas eleições vão-se decidir por aí. Porque, e agora é uma questão de opinião, eu não acredito, nem por um momento, que haja votos do PSD do PS a fugir para o PSD, quando muito fugirão para a abstenção, e mesmo aí tenho dúvidas, e talvez para o LIVRE ou por aí. Agora, o PSD, e lembro outra coisa, segundo ponto, peço desculpa, foram 50 mil votos a diferença. 50 mil votos não é nada. E, portanto, ou o PSD consegue ganhar ao Chega e depois conseguir ganhar as eleições, ou não me parece que consiga ir buscar votos ao outro lado. Na segunda parte falarei sobre a questão da governabilidade, porque a questão da governabilidade é aquela decisiva pelos vistos para os portugueses que querem governabilidade. E já lá vamos a essa parte. Deixa-me pegar aí nos 50 mil votos e nos outros partidos, porque as sondagens também mostram que o LIVRE à esquerda e a IEL à direita são os partidos melhor avaliados nesta crise e saem dela com potencial de crescimento eleitoral. Pedro Nuno Santos, na SIC Notícias, na noite de terça. Paulo, eu não ligaria isso. O facto deles serem bem vistos no comportamento deste período, isso não se exprime em mas as sondagens mostram que as sim. sondagens mostram isso. Estou não a dizer, me parece. Veremos a Iniciativa Liberal, há sondagens a chegar aos 9-10%. Sim, mas há outras o que LIVRE dão está 4%. A crescer, mas dão todos em baixo. Não dão a Iniciativa Liberal a perder em relação às sondagens anteriores. Mas deixa-me terminar esta pergunta. Olhando para aquilo que disse Pedro Nuno Santos e que tem a ver com os 50 mil votos que falavas, ele dizia na SIC Notícias que o PS em 2024 ficou a 50 mil votos da vitória e o LIVRE teve 200 mil. Portanto, a apelar ao voto útil claramente. E ele e LIVRE podem ser os mais beneficiados ou os mais prejudicados, tendo em conta o que é preciso. Isso é uma grande pergunta. Eu vou já responder a isso, mas primeiro só queria comentar o ponto que o Pedro Marcos Lopes fez, que os eleitores não valorizam as circunstâncias que rodeiam o primeiro-ministro. E eu não acho que seja necessariamente isso. Aquilo que acontece é o efeito de claque. Quando os indícios são sobre aqueles a quem nós nos opomos, nós hipervalorizamos completamente aquilo. De acordo. Quando os indícios dizem respeito à nossa equipa, nós achamos que aquilo ou não é relevante, ou é pouco importante, ou seja lá o que for. Completamente. E na verdade nós vemos que muitos eleitores acham que estes acontecimentos relativamente à Spin Viva são muito importantes, mas esses eleitores não são os eleitores que votam na AD. Os eleitores de direita neste momento desvalorizam isto, como antes os eleitores de esquerda desvalorizaram coisas que se diziam a propósito de José Sócrates ou até do próprio António Costa. Portanto, o efeito de claque é aquilo que explica esta só coisa. Um parênteses, porque a sondagem do Expresso indicava que 25% do eleitorado da AD achava que Luís Montenegro nem sequer se devia candidatar. É verdade. Mas ainda assim, o que eu estou a dizer é, eu não vejo, isso não se traduz depois em votar noutro partido. Ainda a sondagem do Expresso tinha muitos indecisos, esta nova sondagem tem menos indecisos, como a sondagem aparentemente do PS também não tem tanto a transferência de votos nunca é direta, Pedro. A transferência, mas o que eu estou a dizer é, a transferência não é direta, mas sobretudo há esta coisa que é assim, os eleitores desvalorizam aquilo que afeta aqueles por quem têm à partida simpatia. E a segunda é o cansaço do tema. O Montenegro também está a apostar que, à medida que as semanas passam e que venham mais casos, que a certa altura já nem sequer se percebe qual é a relevância, os eleitores já se vão começar a borrifar e vão se centrar noutras coisas. E a principal coisa que eu tenho a sensação que os eleitores que decidem as eleições vão valorizar é quem é que tem mais possibilidades de governar e assegurar que durante 4 anos governa. Estabilidade. E isto manifesta-se no seguinte: se calhar, neste momento, uma solução estável está à direita, e está à direita não é votando no Chega. Todas as sondagens não é indicam. Votando no Chega. Por isso é que pergunto no a limite, IEL. se eu não quero votar na AD, voto na IEL, que eu já percebi que podem fazer coligação com o AD, e não quero o Chega no governo. E, por outro lado, também se manifesta naquela ideia que é, se o Partido Socialista perder as eleições, deve deixar
a AD governar e vice-versa. Isto são mensagens muito fortes que eu acho que vão ser as mais importantes. E por isso é que eu acho que Chega, que é visto como fator de instabilidade, e PS, que não parece ter uma probabilidade forte de assegurar essa estabilidade, não estão a crescer nas sondagens. E o tema do livro, para mim, é um tema muito claro de que os eleitores não estão a perceber que o PS tem a hipótese de ganhar eleições. Porque o eleitorado do LIVRE e do PS são muito permeáveis. A convicção que eu tenho é que a maior parte das pessoas que votaram no LIVRE nas últimas eleições, daqueles 200 mil votos, são muitos eram eleitores do PS que não quiseram votar novamente no PS. E para o PS voltar a ganhar as eleições, o Pedro Nuno Santos tem absolutamente razão. Têm que ir recuperar aqueles votos que eram seus e que foram para o LIVRE. Porquê é que achas que o PS não faz uma aliança com o LIVRE? A pergunta era sobre isso. A pergunta que foi colocada pela Nelma ao Pedro Nuno Santos era sobre isso. Eu vou dizer uma coisa, provavelmente, quer dizer, isso teria um efeito aritmético interessante e devia ser considerado, porque de facto os eleitorados são muito permeáveis e se o LIVRE está a crescer é porque as pessoas não acreditam que o PS vai ganhar. Sim, mas teria o mesmo efeito que mas isso provavelmente faria crescer o Bloco de Esquerda. Que aliás, Bloco de Esquerda foi o que aconteceu com a FRS para combater a AD. Mais ou menos. Exatamente. Mais e Bloco de Esquerda e PC mostram que de facto se tornaram partidos irrelevantes. Bom, dás-me licença, há aqui Pedro Marcos Lopes. Primeiro ponto, e vamos acertar nisto. As pessoas querem de facto uma governação estável. Segundo ponto, pretencioso da minha parte, eu acho que as pessoas não percebem bem o que é uma governação estável. Ou pelo menos não sabem exprimir o que é um governo estável. E se não vejamos... Estável é um governo que dura 4 anos. Não. Um governo não é estável, não é um governo de 4 anos. Um governo estável é um governo que governa 4 anos e consegue implementar as suas políticas. Isso é um governo estável. O Pedro Nuno Santos... Não sei. Deixa-me só... O Pedro Nuno Santos está a introduzir no debate a questão de, mesmo ganhando, e até podia ganhar com uma maioria absoluta com a IEL, haverá sempre instabilidade com este Primeiro-Ministro, porque ele estará sempre... Não, isso é outro assunto. Estou a perguntar, estou a dizer... É uma leitura para a instabilidade também. Eu já lá vou. Há aqui... Valeu imenso na Madeira. Já há duas coisas, mas aí é um problema que até vamos falar na questão da Marine Le Pen e outros, quer dizer, vamos, se sairmos deste tema para ir para outro. Mas é um tema importante, porque esta questão da política da justiça está-se a tornar um tema muito, 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 muito complicado e muito atentatório à democracia numa determinada vertente. Mas deixa-me ir aqui. Aparentemente havia uma solução estável. E eu vou insistir. Vocês me contrariaram. Uma solução governativa estável é uma solução que dure 4 anos e que diga e que um governo consiga implementar as suas políticas fundamentais. O resto é conversa. Porque se não for assim, acontece como aconteceu com este governo. Se a SPI não vive, há de ser o aumento dos salários dos professores. O anterior tinha uma maioria absoluta e caiu por matérias... Sim, está bem? Portanto, mas não exatamente por causa de política. Eu também, por exemplo, eu não critico nem dou facadinhas no Pedro Cisa Vieira, porque o Pedro andou aqui a dizer muito tempo que achava que este governo ia durar 4 anos. Tinha condições para durar 4 anos. E aparentemente tinha. O que o fez derrubar não foi exatamente. Uma questão política. Mas, no fundo... Foi o governo que quis requerir a eleição. Estava previsto desde o início. Claro, obviamente o governo... Mas podia ter governado 4 anos. Mas porque o governo quis ir a eleições. Mas eu não digo, quando poder-lhe dar uma farpa, mas não digo porque acabou por ser a dizer, mas não diga. Não é isso. Eu não disse isso. O que eu digo é, ele não deixou de ter razão quando dizia que este governo tinha condições políticas para estar 4 anos. É o que eu digo. Mas não teve. Mas não foi por causa das condições políticas. Foi porque quis ir reforçar e muito provavelmente vai reforçar. Pronto, a questão é esta. A governabilidade é isso. Não é a treta de lá ter um governo 4 anos que diz ao outro tipo de oposição, ao outro partido, deixem-me governar. Isso não existe. Não é assim que funciona. E as pessoas... funcionou várias vezes. Não, quando? Olha, o Guterres 4 anos. Teve 6 anos com no o governo. Guterres. Não. Aconteceu várias vezes. Resposta de Pedro Cisa Vieira com o Guterres. Aconteceu com o António Costa. Quando é que aconteceu com o António Costa? Então, 2015, então não caíste? Não. O quê? 2000 não caiu. 2015, caiu em 2021. Desculpa lá. Era um governo minoritário. Desculpem lá. Vocês tiveram a vai maioria... com calma porque vais ter que fazer contas.
A geringonça. 4 anos. Sim. E o segundo governo de minoria caiu como? Caiu. Pois caiu. Por causa de um orçamento de Estado. Claro! O Presidente da República resolveu transformar um orçamento de Estado em moção de confiança. Mas caiu ou não caiu? Pedro Marcos Lopes, vamos lá ver uma coisa. A geringonça funcionou. Desculpa, mas a geringonça é esse. Eu vou à geringonça. Vou-te dizer uma coisa que penso convictamente. Tu estás a dizer que um governo estável é um governo que tem maioria parlamentar. Porque se não for assim, o governo está sujeito a cair. E além do mais, acrescentas uma outra coisa, que é... Não Ainda interessa... não tinha, mas ia lá chegar. Não, já disseste. A primeira coisa que disseste é... Um governo... Não interessa um governo estável, interessa um governo que tenha condições para aplicar o seu programa. Não é o seu programa. Isso é outra coisa. Então eu vou esclarecer antes que tu... Então eu vou-te esclarecer. O que eu digo é muito simples. As suas principais medidas são o programa. Não, calma. Claro, mas há um problema. É que eu sonho... Nós já falamos disto aqui várias vezes. Olhas para a Europa e o que é que tu vês? Vês que quando se... As coligações de todo o tipo... Exatamente. Quando tu olhas para a Europa, tu tens, se não for o sistema eleitoral... em sistemas eleitorais parecidos com o nosso, diz-me um caso de governos de minorias. Não há. Posso dizer uma coisa? Podes, mas deixa-me acabar porque é rápido. O que eu digo não está rápido. Porque vocês me estão sempre a interromper. Porque há 2 circunstâncias aqui. Há 3, é simples. 2, 3... Não, é porque se dependem. Ou tens um governo de maioria absoluta, certo, de um partido... Ou tens governos que estão sempre a cair, ou tens a aliança PSD Chega ou PSD PS, ou PS PSD. São as 4 hipóteses. E isto é a única maneira de ter um governo estável. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Sendo que o PSD Chega não dá porque os eleitores não querem. Deixa-me só... eu tenho uma convicção. O outro comentador residente acaba de dizer no Público esta semana que a solução é um bloco central. E tem razão. Não, eu digo uma coisa diferente. É que ele não diz bem se nós tivermos uma guerra... Não, eu acho que deve haver acordos extensos para algumas medidas que são consensuais entre os dois partidos. Mas vou mais longe. Se tivermos uma guerra ou se tivermos uma crise financeira por causa do que se está a passar agora com as tarifas, eu acho que vamos precisar de um governo do Bloco Central. Sim, já precisa em 85, quando eu tive em 85, mas não, 83. O meu ponto é o seguinte, quando eu tivemos, fora estas circunstâncias excepcionais, eu acho que a preferência dos eleitores portugueses não é de um governo que possa aplicar as principais medidas do seu programa numa lógica de, como dizia o Carlos Carvalho, quero posse e mando. Não. Tem que haver eu acho que os eleitores têm a noção de que os governos são para tomar conta da casa. E, portanto, não venham cá fazer eleições de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, que isso é uma chatice. E vocês não são assim tão diferentes uns dos outros. Portanto, e eu nem gosto quando um governo tem maioria absoluta começa a fazer coisas que acabam por ofender uma parte significativa do eleitorado. Portanto, a minha convicção é que os eleitores não se importam nada de ter um governo de minoria que vai tendo que governar ou que aplicar medidas só na medida em que o resto do Parlamento lhe consinta. Ou até ter a oposição. Pedro, isso não existe. Ou até a oposição existiu agora. Um governo altamente popular foi um governo de minoria. O primeiro governo do Guterres governou na estrita medida. Olha, não conseguiu fazer a regionalização, não conseguiu fazer uma... Não conseguiu, porque senão não conseguiria levar o governo até ao fim. E chegou ao fim e voltou a ganhar as eleições, reforçando a sua maioria relativa. Foi o governo mais popular que houve. Isso chama-se... O que tu acabas de enunciar chama-se ingenuidade... Obrigado. Ingenuidade... Como é que eu ia dizer? Generosa. É o que tu dizes. O teu discurso é de ingenuidade generosa. Porque tu, generosamente... O que é que aconteceu ao longo deste ano? Eu fico-te muito honrado. Eu sei. Eu tenho imenso prazer que tu descubras que eu, ao fim de 60 anos, de ter arrastado a minha carcaça já por muitos sítios, na verdade sou um ingênuo. Eu digo que o eleitorado não gosta de ir a eleições e não vê assim grande vantagem em ter um governo de maioria absoluta. Pedro, eu digo que esse raciocínio é de ingenuidade generosa por aquilo que eu te vou dizer. É porque tu partes do princípio, como parte muita gente, de que as pessoas querem um governo, mesmo que esse governo não esteja sujeito. A não ser que o país esteja em grande crise. Eu acho que sim, mas eu acho que sim. Agora, o que aconteceu este ano, Pedro Marcos Lopes? Essa é a parte generosa. As pessoas não queriam eleições,
Tinham um governo e uma oposição a governar ao mesmo tempo. Isso é generosidade vossa. Isso é a vossa generosidade. A vossa ingenuidade. E tu és ingênuo, eu não. Não. A vossa ingenuidade, sabem qual é? Então. É que nenhum governo se aguenta assim. Boa. Então vamos seguir para o próximo tema. Não é. Nenhum governo. Repara, como é o exemplo tu acabaste de dizer que o governo só cai porque quer. Não, desculpa. Só cai porque quer. Porque seja ele a querer cair, não, seja ele a querer cair, seja outro a querer cair, vai cair sempre. Ok, pronto, muito bem. Vamos seguindo em frente. E eu acho que as pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam disso, mas os políticos mandam-nos abaixo desta maneira. E por isso é que são cada vez mais impopulares. Mas isso é verdade. Mas isso é verdade. A prova que já estamos em campanha é este episódio. Já estamos. Falta pouco para 18 de maio. Mas ainda tenho que fazer 2 perguntas sobre listas, olhando para a lista da AD. Tem 2 características fundamentais. A maioria dos cabeças de lista são governantes, são ministros, e a ligação ao distrito desapareceu. Isso deixou de contar para alguma coisa, não conta para nada nas listas da AD. Isto é Luís Montenegro, que prefere levar a votos do governo em vez do partido? Eu agora não consigo fazer história, mas eu tenho a convicção que em muitas ocasiões os partidos que estavam no governo meteram, na maioria dos círculos, membros do governo como cabeças de lista. Portanto, acho que muitas vezes sim. Muitas vezes vindos do próprio partido, que é coisa que agora não está a acontecer porque muitos deles são independentes. Não são do PS. Quer dizer, eu estou-me a lembrar, sei lá, Mário Centeno foi cabeça de lista por claro, Faro. Mas um ou outro. Estou a dizer 11 e serem de sítios diferentes. Dizer, mas admito. O que eu estou a dizer, não acho que isto seja inédito. E também não acho que seja inédito que os cabeças de lista não sejam dos partidos. Vamos lá ver. Nós tivemos sempre a ideia de que os cabeças de lista são prerrogativa da direção nacional. E, quer dizer, vamos lá ver. Agora, para não ir mais longe, José Luís de Carneiro foi candidato nas últimas eleições, que foi cabeça de lista por Braga. Ele não é de Braga. E fez um grande lugar. Sim, e agora gerou uma grande confusão por não estar em Braga. Não estou a dizer o contrário. Estou a dizer que não acho inédito nem surpreendente que o governo apresente, que o partido que está no governo apresente como cabeça de lista membros do governo, são 11 em 18, e que eles não tenham ligações evidentes ao partido, ao distrito. Quer dizer, às vezes até se inventam ligações ao distrito. A Ana Mendes Godinha, foi salvo erro 2 ou 3 vezes cabeça de lista por Guarda, fez um grande papel, construiu uma enorme ligação ao distrito da Guarda e lá foi descobrir que tinha uma avó que era de Vila Nova de Foz. O maior caso disso era a Aveiro. A Aveiro é sempre um distrito que dá muito. Dá muita gente pelo centro. Pedro Marcos Lopes, olhando para as listas do PS, saiu Fernando Medina por vontade própria, José Luís Carneiro, que ainda agora estávamos a falar dele, afinal parece que vai mesmo por Braga, porque a lista nem sequer foi aprovada. O PS dispensava bem esta confusão? Ou isto passa? Para já acontece muitas vezes, estas confusões nas listas. Há duas coisas que eu quero destacar, para não destacar a terceira, que também me aborreceu em termos, enfim... Mas não vou falar dela, portanto, não digo terceira, digo só 2. A primeira é o Fernando Medina. É mau para o Partido Socialista e é mau, enfim, para o clima político, digamos assim, para o ambiente político, que Fernando Medina tenha saído da lista dos deputados. Mas é entendível. Fernando Medina não é um evidente opositor, ou pelo menos é alguém que lhe desagrada profundamente, não sei se é, mas que lhe desagrada claramente, pelo menos assim é melhor a palavra, esta liderança, não concorda com os seus primeiros eixos e, portanto, acho uma atitude de grande dignidade não se quer concorrer. Não sei o que é que ele vai fazer da vida, mas presumo que continua na política. Não foi menos porque digno porque o ano passado. Não, claro que não. Mas eu acho, mas essa é uma perda, para mim é uma perda, acho que é uma perda, como seria... se Nuno Moraes Charmento não se vai candidatar pelo PSD, há um conjunto de pessoas que eu acho que fazem bem à democracia. Tenho pena que não continuem na política. O segundo é um fenómeno que eu também acho curioso, que é Hugo Mendes. Pôr Hugo Mendes nas listas do Partido Socialista é mesmo pedir problemas. É pedir problema. Como é evidente. Hugo Mendes vai ser... E, repara, eu detesto, não, acho posso
posso pedir-me essas, isto não tem nada a ver com questões pessoais ou deixar de ser pessoais, não mal conheço o Gomes, não sei se ele é bom rapaz, boa pessoa, não faço ideia, não é isso que está em causa. É gosto. Então estás à espera de só que o Hugo Mendes vai ter um problema porque lhe vão lembrar do célebre mail ao seu Presidente da República a dizer. Vão lembrar, claro, se é que já não lembraram, se é que depois vão lembrar aquela trapalhada absolutamente terrível com a TAP. E portanto, isto dá uma ideia não muito boa para as listas do Partido Socialista. Uma ideia de que há ali um conjunto de pessoas muito próximas que se defendem independentemente de todos os problemas que existiram. Isto é mau. Isto vai ser mau para Pedro Nuno Santos. Vai ser mau para Pedro Nuno Santos. Portanto, essas listas têm... Esses são os dois problemas que eu vejo. Existirão outros, mas esses são absolutamente normais. Eu só queria terminar este ponto. Eu já fui há uns tempos. Mas o Francisco Mendes da Silva merece uma nota especial porque escreveu um excelente artigo aqui atrasado no Público sobre a maneira como sobre sistemas de governo, no fundo, trazendo à colação a força que os partidos têm por eles próprios, no fundo é isto, e através da sua liderança. Lembrando o sistema inglês, onde o Partido Conservador já derrubou 3 ou 4 líderes porque não os achava capazes, coisa que é impossível. Porquê? Porque porque os deputados do Partido Conservador e também do Partido Trabalhista têm uma ligação direta às pessoas. E, portanto, elas sabem sempre quais são os líderes, melhores ou piores, sabem ler as populações. Aqui, o sistema está completamente invertido. São os líderes que definem o que são de uma maneira global. A escolha é sempre primeiro dos partidos. Mas vale muito a pena ler este Francisco no Público há umas semanas. Para fecharmos esta questão nacional da campanha, eu queria perguntar-vos, em relação à campanha de um ano, o que é que há de verdadeiramente novo para debater, para lá da competência ou incompetência deste governo, que este governo revelou em pouco mais de um ano? Há um novo mundo a pedir orçamento de base zero, olhar para a despesa que é preciso começar a pensar de maneira completamente diferente. Cisa Vieira. Eu acho que sim, mas também acho que isso não vai ser tema de campanha e que, aliás, os partidos não estão preparados sequer para terem essa discussão. Não fizeram essa discussão internamente, não têm muito bem a noção das consequências que isso pode ter e o próprio governo deve estar agora a começar a fazer as coisas. Vão enganar-nos quando forem questionados sobre isso. Não vão enganar-nos, mas obviamente... Quer dizer, vão dizer que não nós estamos a preparar-nos para muito curto prazo, passamos a gastar mais 4.500 milhões de euros por ano em defesa, além do que já gastamos. Estamos a preparar-nos para ter que fazer encomendas muito significativas em matéria de equipamentos militares que são significativos e que podem ou não representar uma oportunidade para empresas portuguesas participarem nas respectivas cadeias de valor se o Estado português trabalhar bem. O Estado vai ter que pensar se aceita perante uma situação destas que aumente a dívida ou se pelo contrário vai querer cortar impostos. Quer dizer, estou a ouvir o Ministro das Finanças a dizer que vai fazer novas descidas de impostos, etc. Sim. Portanto, eu acho que o próprio Governo ainda não pensou até às últimas consequências naquilo que, se voltar a exercer funções, vai ter que fazer durante esta legislatura. Portanto, eu acho que obviamente isso era preciso discutir. Depois na presidência, o Almirante Gouveia Melo Gouveia Melo não interfere no processo orçamental. Não, estou a dizer que se dizem agora que vão baixar impostos e a seguir os aumentam, pode interferir. Sim. Pode não, mas isso impostos só dizem respeito à Assembleia da República. Não estou a dizer o contrário. Eu vou voltar a situar-vos no artigo que ele escreveu no Expresso. Eu sei, mas em que diz que isso promessas é um dos vários disparates não cumpridas grave, se for grave, já se retratou disso. Portanto... Não diz sobre isso, não diz. Sobre isso mantém que se houver uma falha grave, que é prometer baixar impostos e aumentar... Olha, isto para eleitores que valorizam acima de tudo a estabilidade, devia-os fazer pensar. Agora já não é só... Pedro Marcos Lopes, achas que este tema vai ser debatido ou não? A defesa, é? Sim. A defesa todo. Não é só a defesa, é a estrutura de despesa que vai ser alterada daqui para a frente, não é? Acho que não, muito diretamente. Acho que não, porque o que eu vejo, o que eu tenho visto nos últimos tempos, não é só na campanha eleitoral, mas
digamos assim, uma ignorância estratégica sobre aquilo que se vai fazer. Aliás, as palavras do Almirante Gouveia Melo não são, quer dizer, são bem exemplificativas daquilo que tem acontecido, ou seja, não tem acontecido. É nós não sabermos ter um debate sério e consciente sobre aquilo que está a passar. Nós já tínhamos falado disso, Pedro Cisa já tinha falado muitas vezes, que não vê outra forma de que no futuro se aumente, no futuro não, no presente, que os aumentos cresçam, que os impostos cresçam e de uma maneira significativa, e que muito provavelmente, digo eu, a dívida também tem que aumentar, como aumenta sempre. A dívida são impostos em situação não, de acordo, mas são na situação de guerra. O que há aqui há um ponto, quer dizer, eu insisto, e hoje vi-o citado em algum lado, é nós pensarmos que o facto de um aumento muito significativo na despesa no que diz respeito à defesa não altera todo o edifício. Pois é, disso que estou a falar. A questão é essa. E eu já não falo se nós vamos ter de sacrificar o Estado Social, se vamos ter... Eu não estou a falar disso. Um investimento em infraestrutura. Um investimento, exatamente. Ou que os fundos europeus serem usados para comprar submarinos e não para fazer hospitais ou estradas. Isso é evidente. Quer dizer, isto é evidente. Quer dizer, tudo é que a questão não pode ser posta no que diz respeito se vamos cortar aqui para aumentar ali. Não, é todo o edifício que se altera. Houve uma discussão nesse aspecto? Zero. O que se ouviu foram slogans que se vão continuar. O principal slogan, aliás, veio do Primeiro-Ministro dizendo não vamos cortar Estado Social. Isso não vai acontecer. E depois veio logo Pedro Nuno Santos dizer também. E depois o próximo já Presidente da República para a a mesma Europa. coisa. Quando a Europa nos diz que temos de ter kits de sobrevivência, isso deixa obviamente muita gente com medo, e eu pergunto se não será essa a intenção, preparar as opiniões públicas para esta alteração de despesa. Não é isto que Bruxelas está à procura de fazer? Eu vou aproveitar a deixa só para dizer o seguinte: é uma excelente ideia que toda a gente tenha um kit de emergência, é uma excelente ideia que toda a população toda tenha formação em matéria de emergência e de crises. Porque nós não estamos livres de ter umas inundações como houve em Valência e depois ficamos sem abastecimento de água ou de eletricidade em casa, porque nós podemos ter terremotos e ficamos a precisar mesmo de saber como atuar e como nos proteger a nós próprios e à comunidade. Não era esse o contexto. Portanto, mas eu faço este apelo. Mas também há este Eu contexto, faço este apelo que nós precisamos de investir mais na autoproteção civil. Nós temos uma excelente estrutura de emergência e proteção civil do Estado e das autarquias locais, que tem reagido muito bem nas nossas crises, mas não estamos livres de termos uma catástrofe mesmo significativa, e se as pessoas souberem o que devem fazer nessas ocasiões e tiverem kits de emergência, vão atravessar melhor uma situação que vai ser difícil. E já agora, também, isto é muito evidente em casos como a Finlândia, ou a Polónia, ou os países bálticos, está na linha da para frente, eles obviamente. uma catástrofe pode ser um bombardeamento de uma potência inimiga. Pedro Marcos Lopes. E nós também não estamos livres disso. Vamos lá ver. Podemos ter, por exemplo, um ciberataque que nos deixa de repente sem eletricidade. Ou um envenenamento das nossas fontes de abastecimento de água. Ou a destruição dos nossos sistemas de gestão de redes de transportes. Portanto, é bom que nós estejamos preparados, e acho que a Comissão Europeia faz bem em salientar às populações que, de facto, os temas de segurança e de defesa são indispensáveis para a sobrevivência da comunidade. Pedro Marcos Lopes. Eu não consigo desprender as mensagens do seu contexto. E o contexto se eu concordo, militar, concordo a 200% sobre isso que o Pedro disse, sobre que nós estamos de ter preparados para essas crises, isto discordo completamente da maneira como isto foi dito, como isto foi preparado, como isto foi explicado às populações. Aliás, é um bom exemplo do mau trabalho que a União Europeia tem feito na comunicação com os seus cidadãos. É um ótimo exemplo. Porque diz as coisas assim, de repente, manda uma bomba, manda uma coisa... Mas não achas possível haver uma intenção de preparar as opiniões públicas? Eu acho que a intenção é boa. Só que o que eu digo é que não é assim que se faz. Não, é sempre a mesma coisa. A partir desse momento, eu posso estar, enfim, posso não ter estado atento. Depois dessa comunicação, foi dada
não, houve uma espécie de pedagogia para explicar o que ali estava em causa, o que é que estávamos a ser confrontados com, qual era o contexto. Nada. E, portanto, isto passa para apenas uma afirmação alarmista, quando não o devia ser, quando devia ser completamente enquadrada de outra forma. Assim, não vale nada. Pedro Cisa Vieira, no meio da loucura do presidente norte-americano, ele vai dizendo que não está a brincar quando fala em anexar a Groenlândia ou em seguir para um terceiro mandato. O poder que ele possui é tanto que nenhuma das duas hipóteses pode ser considerada descabida. É assim, eu desde antes da posse do presidente Trump disse que o que ele diz deve ser levado a sério, que o projeto que ele tem é um projeto subversivo, revolucionário, ou se quiserem reacionário, mas de destruição da ordem como a conhecemos, que está a executá-lo de forma muito consistente e seguindo o plano do projeto de 2025, que era conhecido antes, e, portanto, as coisas devem ser mesmo levadas a sério. E tal como ele está a pôr em causa a estrutura da administração federal e já está a desrespeitar decisões dos tribunais, também não me espanta nada, e que não se coibiu de dizer em pleno Congresso que a Groenlândia seria dos Estados Unidos de uma forma ou de outra, eu não me admirava. E como já tinha dito durante a campanha eleitoral, que se tudo corresse bem, esta seria a última vez que os americanos iriam ter que votar, eu acho que tem que se levar a sério. E, portanto, não me admira. Viola a Constituição. E então, ele já está a fazer tantas coisas que violam a Constituição. Ele já disse que as crianças que nascessem filhas de imigrantes que não podiam ser registradas como americanos, contrariando a Constituição. Ele está-se a borrifar para a Constituição. Há pessoas que com green card a não conseguir entrar nos Estados Unidos. O grande tema é mesmo este. Como é que se resiste à autocracia quando ela anda tão depressa e de forma tão violenta que nós nem ficamos em uma espécie de estupor, não conseguimos reagir. Isto está-se a passar nos Estados Unidos, é extremamente perigoso, mas a partir do momento em que eles controlam tribunais e tudo isto, se a resistência não se organiza, ele já demonstrou que faz um golpe de Estado. Ele já tentou fazer um golpe de Estado. Sim, os democratas também estão parados completamente. Não, mas ele já fez um golpe de Estado e, portanto, ele não se importa nada de subverter a ordem constitucional. Ele está a mandar perseguir advogados, sociedades de advogados, que têm a trabalhar consigo pessoas que fizeram parte das equipas de investigação aos acontecimentos de 6 de janeiro de 2021. Portanto, ele é este género de pessoa e eu só digo, vamos levá-lo muito a sério. E nós não podemos fazer muito para resistir. Em primeira linha da resistência estão os americanos, mas podemos, aqui nos nossos países, resistir aos aliados que eles têm, pessoas que estão aqui em partidos políticos, que estão objetivamente alinhados com o Presidente Trump, com o Presidente Putin e que são objetivamente serviçais de interesse estrangeiro. Pedro Marcos Lopes. A mim, neste ponto, não vou repetir aquilo que já disse, Pedro disse sobre o violento ataque ao Estado de Direito e à democracia liberal nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão-se a tornar num tempo recorde. Nem o Orban conseguiu fazer isto tão depressa num Estado autoritário. A mim impressiona-me é a falta de resistência da sociedade civil americana nesta altura. O Pedro falou, por exemplo, dos advogados e o horror que foi isso. Mas os dois principais empresas foram, no fundo, conceder a derrota perante Trump. Foram-se vender a Trump. Não foram vender-se a Trump, foram fazer uma coisa pior, quer dizer assim. Ou pior. Eu posso ir tentar defender-me nos tribunais, mas quando não finalmente tiver uma defesa, esta sociedade já foi destruída. É isto. Quer dizer, mas o poder de facto do Estado que deixa de respeitar os tribunais é total. Mas a resistência é zero. Eu li uma... Não é zero, mas não, é próxima de zero. Quer dizer, nós tivemos 2 demonstrações, tivemos uma manifestação, estamos a ter um grande ativismo da parte... Imagine-se de quem? Bernie Sanders, que no alto dos seus 80 e muitos anos
organiza manifestações, a Alexandra Cortés, que também fez mas o resto da sociedade está Kamala Harris está completamente aquilo parado. Que eu li no Guardian, está na Austrália a fazer uma conferência de imobiliário. Sim, mas lá está. Mas Kamala Harris seria provavelmente a última que nós esperávamos que fizesse qualquer tipo de resistência. Por motivos óbvios, porque perdeu as eleições e isso não dava. O que aqui estamos é o que estamos. Mário Soares dizia só é vencido quem desiste de lutar. Quem perde as eleições nesta altura era provavelmente a pior pessoa para liderar um movimento desses. Mas isso é detalhe. A sociedade americana está presa. E ai de quem pense. Por exemplo, ontem eu ouvi uma boa notícia que um juiz liberal tinha ganho no Wisconsin, salvo erro. E continua a haver na Europa e em muita gente uma esperança no voto. Uma esperança no voto. E isto diz-me algo que eu farto-me de repetir. A democracia está muito longe de ser só eleições. Nem pouco mais ou menos. É uma pequena parte da democracia. Há um conjunto de valores, de instituições que têm de funcionar, de checks and balances, separação de poderes, que são básicos, a começar pela separação de poderes. Isso está a ser destruído. Completamente. Mas os direitos mais básicos. Eu ainda li, como leio sempre, a newsletter da Teresa de Sousa, que tem uma filha que trabalha em Houston e que vive lá há muitos anos, que lhe disse para a mãe não ir aos Estados Unidos, porque no computador dela estão textos que nós conhecemos, vários, não, mas toda a gente contra Trump. O governo português acaba de dizer aos portugueses que forem aos Estados Unidos, ponto número 1, que ter autorização de ir não significa que possam entrar. Claro, ponto número 2, quer os telemóveis, quer os computadores podem ser vasculhados à entrada. Nós estamos numa circunstância... Se alguma vez alguma pessoa disse alguma coisa ligeiramente crítica para o presidente Trump. Qualquer dia nós não conseguimos entrar. Aliás, há textos lindíssimos de claro que não. Não tenho dúvida nenhuma. Não, mas o Pedro Xavier escusa de tentar. Mas isto é assim, o que acontece é nós estamos a viver uma distopia completa, quer dizer, Vamos, esse o problema. ainda temos que fechar com a Le Pen, obviamente. Que é um Pedro tema Marcos Lopes, claro. Importantíssimo. Em França cumpriu-se a lei e logo apareceu uma legião fora da extrema-direita a dizer que... fora não, da extrema-direita a dizer que a decisão é má. Não, fora, é verdade, porque vai alimentar o monstro, e depois na extrema-direita também a dizer que é má, uma extrema-direita francesa, europeia, russa, norte-americana, a acusar a justiça de estar ao serviço da esquerda e de estar a subverter a democracia, porque não permite a todos os eleitores escolherem livremente. A democracia, tem que funcionar a lei. Primeiro ponto. Mas nem quem acha isto... Para ser rápido, acha bem, no dia que isto saiu, eu tenho um queridíssimo amigo, muito de esquerda, que me telefonou e que me disse assim, isto é uma desgraça. Pois, é tal. Isto é uma desgraça. Porque isto, no fundo, é muito parecido com aquilo que aconteceu com o Rui Rio. Que nós todos contrariamos, ou seja, a dinheiro... Não, houve. Mas aqui em Portugal não é proibido, em França houve até ao fim. Não é, nem sequer é França, isto é do Parlamento Europeu. Foi o Parlamento Europeu que identificou a situação. Mas quem julga é a justiça francesa, não é? Tudo muito bem. Tudo muito bem. E qual é a reação? E eu vi esta reação em todo o lado, não foi só aqui, em muito lado. Isto é uma chatice porque isto vai aumentar vai alimentar o monstro. Vai alimentar o monstro. Nós não podemos, eu lembro de escrever qualquer coisa sobre isso, sobre outro tema. Nós não nos podemos tornar reféns do monstro. Há dois temas aqui fundamentais. Era legal ou era ilegal? O poder judicial em França é independente ou não é independente? As duas respostas são positivas. Isto era ilegal, isto era independente. A terceira é o seguinte. No momento em que nós nos deixamos aprisionar, no momento em que nós nos tornamos cúmplices das pessoas que acham que a justiça deve tomar certas decisões para efeitos políticos,
já não vale a pena defendermos democracia nenhuma. Não há democracia nenhuma. Portanto, sim, provavelmente vai alimentar o monstro, mas mais do que o monstro, há um conjunto de valores que nós temos de defender. Eu também sou capaz de criticar, a dizer que acho a pena demasiado elevada, particularmente na questão da elegibilidade. Estou de acordo, mas no momento em que nós nos deixamos alimentar um monstro, é o momento em que podemos deixar de lutar. Há instâncias de recurso, portanto, se não está terminado, não saberemos qual é a sentença final. Não, mas há uma Pedro coisa muito Vieira. curiosa. Eu acho que há aqui uma reflexão interessante para fazer. Eu estou de acordo com o que disse Pedro Marcos Lopes, mas há uma reflexão muito interessante para fazer. É que a Marine Le Pen acaba por ser vítima de coisas que ela própria defendeu no passado. Claro, e aprovou. Esta lei tem 5 anos. Esta lei, na verdade, já vou lá, porque é interessante refletir sobre a coisa. A lei Sapin 2, assim designada, alterou o Código Penal francês e, entre outras coisas, decretou esta pena de inelegibilidade com aplicação imediata, independentemente, portanto, do recurso. Ou seja, uma vez decidida em primeira instância, só pode ser revertida com a nova sentença. Só pode ser revertida em recurso. Não é isso, mas normalmente, como acontece cá, uma tem pena, efeito suspensivo. Alguém que recorra de uma pena, a pena não é aplicável porque o recurso tem efeito suspensivo. Mas a lei Sapin aquilo que fez foi tornar obrigatório a inelegibilidade, por um lado, e por outro lado, determinar o efeito imediato. Antes disso, e é a lei que se aplica aos factos que foram aqui julgados, é decisão do juiz. Ou seja, o juiz é que determina se há ou não inelegibilidade, não é obrigatório que o seja. E a verdade é que a Marine Le Pen sempre exigiu isto, como cá o Chega anda a protestar a vários sítios a dizer as penas devem ser imediatamente cumpridas, se uma pessoa haver julgamento não deve suspender, uma pessoa haver recurso não deve suspender a execução da pena. E isto fala-se a propósito de muitas coisas. Ainda agora tivemos este caso temos casos de pessoas que são condenadas por crimes de violação ou por crimes de corrupção, que são condenadas em perda de mandato, são condenadas em inelegibilidade e continuam a exercer as funções porque recorrem, e há muita gente que diz que isto não é correto. Em França, a Marine Le Pen, desde há muito tempo, que diz quem é acusado de desvio de fundos públicos deve ser punido, não deve poder concorrer a cargos políticos, e bateu-se por alterações legislativas como estas. Eu tenho algumas dúvidas de se devemos ir sempre atrás desta espécie de populismo que põe em causa alguns dos princípios do Estado de Direito, designadamente o da presunção de inocência. A presunção de inocência significa que uma pessoa deve ser considerada inocente até ser condenada por uma sentença transitada em julgado. Portanto, tudo aquilo que, quando nós estamos a dizer, devemos ter execução imediata das penas na pendência dos recursos, que devemos limitar o direito de recurso, todas estas coisas nos parecem muito importantes e porque nos fazem parecer moralmente corretos, etc., e defensores da ética republicana, até o problema nos bater à porta. E, portanto, eu tenho sempre muitas dúvidas relativamente a isto. Eu não posso deixar de dizer, face à lei que está, é evidente que tinha que haver esta decisão. Até porque os juízes, ao aplicarem estas leis, estas coisas em França, têm consistentemente aplicado imediatamente a sanção de inelegibilidade, que já agora foi aprovada também em Portugal em 2021. Em 2021, a condenação por crime de responsabilidade titular de cargo político, hoje em dia, determina a inelegibilidade por um período de entre 2 a 10 anos. Agora, a partir do momento em que as pessoas se bateram por isto, que isto é a lei da República e que nos bate à porta, nós não podemos estar a defender que o Sócrates já devia estar a cumprir pena quando ainda nem sequer foi julgado, e por outro lado a dizer a Marine Le Pen é uma vítima. Ela não vai cumprir pena, aí tem efeito suspensivo. Tem uma pena porque a inelegibilidade é uma pena acessória. Estou a falar da pena de prisão ou a pulseira eletrónica. Portanto, aquilo que eu digo é, isto deixa-me uma espécie de sentimentos contraditórios, mas não deixe de dizer, aquilo que se está a fazer é aplicar uma lei que muita gente quis, e aqui em Portugal também. E já agora, sobre as reações, há uma coisa que eu também devo salientar. As reações são curiosas, porque todos os partidos de extrema-direita têm estado a dizer,
isto é inacreditável, isto é uma coisa política, isto é para a impedirem, porque ela ia ganhar as eleições, etc, etc, etc. Eu devo dizer o seguinte, o André Ventura não acompanhou este discurso. Porque isso mesmo, O André Ventura percebe que isto é um campo minado e ele não pode ao mesmo tempo estar a defender a Marine Le Pen e dizer que não devia ter havido isto e depois andar a dizer que isto é uma vergonha Montenegro tudo, não podia ser candidato. Montenegro e que mais estes e mais aqueles. E disse a Rita Matias, não sei se Não, todos eles, houve vários deputados do Chega a defendê-la. Ele está aqui a sentir que está num campo minado, mas teve a única reação... que lhe salva a coerência, mas em prejuízo daquilo que é o seu alinhamento com os membros do seu partido europeu, que são os patriotas, e em prejuízo também até dos próprios sentimentos da massa ululante do seu partido e das Matias da vida. Mas ao menos foi contra o Mélenchon. Foi contra o Mélenchon. O Mélenchon que também esteve pelas piores razões possíis. E aqui, a mim não me interessa falar dos antidemocráticos. O Mélenchon que veio dizer é que é preciso derrotá-los nas urnas não, e na rua. Lá está. Mas isso diz-nos uma coisa em relação... Agora, posso Diz. Temos que fechar. É assim, isto não é um tema de democracia. É um tema de Estado de Direito. Direito, claro. E, portanto, é mais importante o Estado de Direito do que a democracia. O Estado de Direito é que determina que as pessoas, primeiro, os governos são responsáveis perante os tribunais, que não há ninguém acima da lei e que, por outro lado também, toda a gente tem direito a ser julgado por um juiz independente num processo imparcial onde tem oportunidade de apresentar as suas provas e que não deve ser sancionado sem que haja uma decisão judicial. Isto não é democracia, isto é o Estado de Direito, é mais importante que a democracia. Isto ia nos levar a uma... Não vamos começar porque eu não consigo deslindar bem o Estado de Direito da democracia. Percebo o que o Pedro quer dizer, mas é muito difícil. O que nós vivemos é o chamado Estado de Direito democrático. Nós vivemos num Estado de Direito democrático. Para haver democracia tem que haver Estado de Direito. Não, para haver Estado de Direito... É verdade, não há democracia sem Estado de Direito. Não há democracia sem Estado de Direito, mas não há Estado de Direito porque se o primeiro ponto não for cumprido, se as leis não forem feitas pelo povo e em função do povo. Portanto, isso altera-me. Uma nota. Sabes porque é que o Mélenchon teve esta posição? Por muito simples, por uma razão muito simples. Porque acredita tanto no Estado de Direito como provavelmente acredita ao outro. Não é muito difícil, sim. Claro. Não é muito difícil. Estamos quase a fechar mais um episódio. Tempo para as sugestões dos comentadores residentes, livros para ler, peças de teatro ou exposições para ver, uma ida a um cinema, a um concerto, uma música para ouvir que será sugerida por Pedro Marcos Lopes. Por agora, o que propões, Xavier? Eu proponho uma visita ao Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, o MACAM, que foi inaugurado a semana passada, que é, por um lado, um equipamento muito interessante. É o edifício, um edifício histórico, o Palácio do Marquês de Ribeira Grande, onde funcionou o Liceu Rainha Dona Amélia, ali à Junqueira, que foi recuperado. Também lá funciona um hotel, que é o que, aliás, supostamente irá permitir pagar o funcionamento do museu, mas, por outro lado, também tem uma ala nova que está concebida exclusivamente para um espaço expositivo. Há ali um jardim ao serviço da cidade, que fica no interior daquele quarteirão, e há a coleção. É uma coleção totalmente privada, toda aquela obra é totalmente privada, de um empresário, Armando Martins, que tem uma história de vida muito interessante e que descobriu a paixão pela música e pela arte quando ainda era muito jovem e que começou a colecionar arte também muito cedo. E é uma coleção muito representativa da arte portuguesa. Ele tem desde os naturalistas, depois os modernistas, tem quadros, tem praticamente obras de todos os nomes que interessam na arte portuguesa. Tem um dos dois Santa Rita Pintor. Um dos dois Santa Rita Pintor está neste momento em exibição. Ele tem neste momento lá 1/3 da sua coleção em exibição e para isso está a sacrificar 2 aulas que são galerias temporárias de exposição, mas é muito interessante e é muito interessante o gesto de quem dá isto à cidade e onde se podem encontrar de facto todos os grandes nomes da arte portuguesa, além de alguns nomes estrangeiros da arte contemporânea, mas como mostra da arte portuguesa é do século XX e XXI, é muito interessante e é sobretudo
um gesto muito raro no nosso país. Deixa-me dizer isto só para sublinhar este ponto. É um gesto muito raro neste país, e o Armando Martins merece todos os elogios por ser tão raro um homem que tem muito dinheiro, obviamente, por esse dinheiro ao serviço da comunidade. Se vier a Lisboa, visite o novo Museu de Arte Contemporânea Armando Martins. Fechamos com que música, Marcos Lopes? Olha, eu já estava para trazer isto há bastante tempo. É um projeto... agora está na moda dizer que as coisas da música são projetos, mas sim, é um projeto de gente com várias origens, dos Ornato Violeta, dos Gaiteiros de Lisboa, da Naifa, dos Humanos, e que se juntou e fez um projeto chamado Cara de Espelho, peço desculpa. Cara de Espelho. O disco já é de 2024, é recente. É um projeto muito interessante, música popular portuguesa, e eu deixo aqui o Corridinho Português, que é uma música extraordinária, que além de ser um corridinho, é um corridinho sofisticado, mas além de ser um corridinho sofisticado tem uma letra muito interessante sobre o que é ser português e sobre os imigrantes que são tão portugueses como nós e que são tantas vezes maltratados. Vale a pena muito ouvir a Cara de Espelho para ouvir a música tradicional portuguesa tocada por gente, e eu vou só dizer uma vez mais, os Ornato Violeta, que fazem parte deste projeto, e eu digo muitas vezes porque eu sou o maior fã do mundo dos Ornato Violeta. Cara de Espelho, música gravada em 2024, corridinho. Quando voltarmos na próxima semana, a maratona de 30 debates já terá começado. Os frente a frente vão terminar só no final do mês, com o duelo entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Depois vamos para a campanha e teremos eleições a 18 de maio. É um direito, um dever cívico, não fique com a escolha dos outros, vote. Até lá, vamos nos vendo por aqui. Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar.